positivo. Bem, o Jorginho Pérez, ele pede para o senhor citar alguns métodos de estudo. Então, assim, método de estudo, não, vamos dizer assim, eu falo muito no Instagram, no meu canal no YouTube, que método de estudo não existe, né? O que existe é o contexto. Então, por exemplo, se eu quero fazer uma revisão de um conteúdo que eu já estudei, existe um método de estudo. Se eu quero, de repente, acompanhar uma aula difícil, tem para isso um outro método de estudo. Se eu quero acompanhar uma aula fácil, tem para isso outro método de estudo. Se eu quero estudar depois da aula, tem para isso outro método de estudo. Então, o que é o método? O método de estudo é aquilo que resolve um problema específico de algo que eu quero aprender. Então, vamos dar um exemplo básico. Estou indo para uma aula. Qual é o método que eu uso para acompanhar uma aula? Uma aula tem como estratégia de estudo o quê? Lembra, a aula é inútil, tá? A aula não serve para aprender nada. A aula é só para você entender e iniciar um processo de codificação. Então, se eu quero melhorar a minha aula, o método seria o quê? Seria basicamente você fazer uma antecipação de uma aula. Então, fazendo, por exemplo, digamos que eu vou ter uma aula sobre, sei lá, sobre síntese proteica. Nessa aula de síntese proteica, eu faço o quê? Eu, de repente, vou lá no YouTube, vejo uma videoaula rapidinho de síntese proteica e só pego por base alguma coisa e faço uma anotação de tópicos bem básica, em 5 minutinhos, para ter uma noção de o que é síntese proteica. E aí eu vou para a minha aula com essa anotação básica e vou acompanhando ali, vou fazendo alguns tópicos durante a aula. Então, usar tópicos hierárquicos e numerados durante uma aula é um método de estudo para acompanhar a aula. Aí acabou a minha aula. O que eu faço imediatamente quando termina a minha aula? Eu faço ali, de cabeça mesmo, um pequeno resumo daquilo que eu entendi e compreendi da aula com as minhas próprias palavras. Ou eu pego o meu celular, faço um grupo de WhatsApp onde eu estou sozinho, só eu, gravo um áudio e digo, acabei de ter uma aula sobre síntese proteica. Síntese proteica é um processo, blá, 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 blá. E isso é um método de estudo para quê? Para criar ancoragem cognitiva da aula que eu acabei de ter. Beleza. Aí, método de estudo. Cheguei em casa, vou ter que estudar essa aula aqui sobre síntese proteica. O que eu faço? Eu vou, como método de estudo, usar o quê? Recordação ativa. Aí eu vou tentar lembrar. Tá, hoje eu tive aula de síntese proteica. Aí eu vou tentar lembrar de cabeça, só eu e Deus, sem nenhuma consulta, o que é síntese proteica. Aí eu vou pegar uma folhinha branca e vou escrever síntese proteica, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tá. Aí, baseado nisso, eu vou lá, pego o meu caderno de aula, leio, aí faço a consulta. Aí tá, agora que eu lembrei o que é síntese proteica e organizei na minha cabeça, eu vou pegar um livro e vou estudar. Aí, nesse estudo, eu vou usar o quê? Leitura ativa, fazendo savoring, fazendo um mapa mental, e vou criar o meu material de estudo meu. Né? Então, o que é estudar? Estudar é pegar um conteúdo que está aqui e botar ele para fora. Botar para fora num papel, botar para fora num mapa mental, num resumo, numa anotação, numa tabela, num desenho. Aí, como método de estudo, eu posso usar, por exemplo, um mapa mental. Terminei de fazer meu mapa mental. Outro método de estudo. Agora eu vou resolver 4 questões sobre o que eu acabei de estudar. Para cada questão que eu errei, eu vou fazer uma atualização, vou voltar no livro e vou melhorar meu mapa. Então, lembra, estudante nunca erra. Estudante ou acerta ou aprende. Então, para cada questão que eu errei, eu vou criar uma condição de aprendizagem. Então, tudo isso é método de estudo. Aí, daqui a pouco, beleza, fiz um mapa mental legalzão. Daqui uma semana eu vou pegar esse mapa mental que eu fiz e vou usar ele para fazer uma revisão de conteúdo, porque, sei lá, amanhã tem prova. Qual que é o método que eu vou usar? Eu vou pegar esse meu mapa mental aqui, vou virar ele do avesso e vou tentar primeiro lembrar. O que tem nesse mapa mesmo? É sobre o que é mesmo síntese proteica? Tarará, eu vou tentar fazer esforço de recordação ativa. Aí, depois que eu faço o meu esforço de recordação ativa, eu tento fazer 4 questões que eu nunca fiz na vida. Aí, vou lá e errei as 4. Beleza, ótimo. Lembra? Estudante ou acerta ou aprende. Aí, vou pegar as 4 questões que eu errei. Aí, vou pegar o mapa mental que eu tinha escrito lá 4 dias atrás, uma semana atrás, e vou atualizar baseado nas coisas que eu errei. Isso é método de estudo. Então, método é qualquer coisa que resolva qualquer problema dentro de um contexto. Então, não existe, assim, o método de estudo. Né? As pessoas, elas gostam de procurar isso porque aí parece que você tem uma solução para tudo, mas não existe. Tá? Para cada problema, tem uma solução.